Salve, salve família, boa noite galerinha, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live aqui na Twitch, novamente aqui na Rede Roxa, enfim, para trocar mais uma ideia aí sobre o livro Sociologia do Direito do Alisson Mascaro. E calma aí que tá com, deixa eu atualizar aqui o navegador porque tá com problema ali no chat, vocês estão vendo? Ixi. Enfim, acontece. Hoje, que é um dia que eu sei que não vai colar muita galera, né? Tá rolando a live do Cazé estreando a série do Neymar, que eu achei muito brabo, muito brabo, muito brabo. Queria lembrar também que eu tô com um drive aí do livro, eu joguei no chat. Então quem quiser tá aí lendo o livro enquanto a gente troca essa ideia, tem acesso aí ao livro. Hoje eu optei por, como a gente vai começar a trabalhar com o Max Weber, depois já entra Marx e tal, eu achei da hora a gente trazer algumas divisões dos episódios, porque senão fica muita coisa, a live se estende demais, fica cansativo, tá ligado? E a gente tem muita coisa pra discutir. Mas antes, como sempre, aqueles recadinhos básicos que eu sempre dou quando a gente tá iniciando uma live. Então, o que acontece hoje? Hoje saiu o episódio com a Camarada Sol, falando lá no podcast um pouco sobre memes, organização política, agitação e propaganda, enfim. A gente falou sobre a galera do TikTok, a gente falou sobre muita coisa, falou sobre podcast, enfim. E também sobre a militância fora das redes, né, que aí é o ponto principal da militância. Então tá lá, tá em quase todas as plataformas, Spotify, Orelo, Deezer, enfim, tá num monte, mano. Hoje eu recebi mais uma lá que eles colocaram já. Lembrando que quem optar por ouvir pelo Orelo, né, o nome do podcast é Caverna do Morcego, ela gera um retorno pra quem tá produzindo, então é da hora. Além disso, a gente tá nas redes sociais aí, em @morcego_marcos_, é onde eu aviso tudo, é onde eu monto live. Então, por exemplo, pra galera que estiver vendo ao vivo, talvez a galera que pegar no YouTube não consiga isso, mas pra galera que tá vendo ao vivo, amanhã, terça-feira, a gente vai estar trocando ideia com o Léo Pericles, presidente da UP. Então, por exemplo, eu abri uma caixinha de perguntas no Insta, também coloquei no post que eu fiz no Twitter pra quem quiser fazer perguntas, e aí se der tempo eu pergunto e tudo pra, trazer a galera também pra conversa, pra ver o que a galera quer saber. Então a caixa de perguntas tá aberta lá no Instagram, e no Twitter também pode perguntar. Qualquer coisa pode mandar na DM se tiver com vergonha, enfim, qualquer coisa. Eu não vou postar, por exemplo, no Insta eu não vou postar as perguntas, eu vou deixar guardada só pra eu ter pra eu conseguir ter uma noção do que perguntar pra ele. Então quem tiver interesse aí, é só meter marcha nisso, ir lá, entrar no Insta, @morcego_marcos_. Além disso, a gente também tá em TikTok, a gente tá no... como que é o nome da outra? No Kawaii, enfim, a gente tá em todas essas plataformas aí também produzindo. Também queria falar, galera, que é importante demais a ajuda de vocês na divulgação. Então, quem tiver aqui e quiser e puder, é claro, entrar no Twitter, né, RT no último post lá, falando que a gente tá em live, ou quiser postar no Insta, marcando lá a gente, ajuda demais. Mesma coisa pro episódio do podcast, quem estiver ouvindo, marca eu, marca Sol, e aí vai estar fortalecendo pra caramba. Além disso, tem outras formas de você contribuir aqui para a Caverna do Morcego, né? Através do Apoia-se, onde é apoia.se/Caverna do Morcego, e do Pix, que é mpbl97531@gmail.com, como tá na tela. Também tem aí o QR Code na tela, então quem preferir por aí. Eu vou colocar aqui no chat, primeiramente, redes, que aí acho que eu coloquei, não, coloquei certo aí. Pra quem quiser, tem aí o Twitter, o Insta, o Spotify. E pra quem quiser apoiar o podcast, tá aí o apoio, o link do Apoia-se. Pra galera que for ver no YouTube, tá tudo na descrição, viu? Podcast, redes sociais, enfim, tudo. E o link da Twitch também pra você tá aqui ao vivo. E aí é onde eu entro, galera, também lembrar vocês que é importante a participação de vocês. Então, nem que seja só me dar uma boa noite, chegar e falar, tô aqui Marcola, tô aqui Morcego. Já tá ótimo, já vai tá excelente, tá ligado? Já vai tá fortalecendo demais. Porque a dinâmica das lives eu acho que é isso, a gente conseguir produzir essa troca. Principalmente, acho que nesses próximos episódios, porque agora a gente vai entrar em Weber, tá ligado? E depois de Weber, a gente já vai pra Marx. E aí, a partir de Marx, a gente já começa as questões mais críticas, né? De pontuar a sociologia do direito justpositivista, a sociologia do direito não justpositivista e a sociologia do direito crítica. Além de passar por Pachucanes, marxismo ocidental, escola de Frankfurt, Althusser, enfim, vai ter muita coisa.
Aí, ó. Isso, galera. Boa noite, boa noite. Que honra ter vocês aqui. Fico feliz demais com a presença de vocês. Hoje eu quase que não fiz live, né, mano? Por causa do camarada Cazé, que tá lá falando do Neymar. Inclusive vim com a camiseta do Corinthians, mas eu vim porque tá calor, né? E ela é leve. Meu Deus, que calor que tá fazendo. Tá complicado. Acho que esses são os recados básicos, galera. Vocês têm alguma coisa pra falar, pra perguntar? Salve, salve, camarada Marco. Infelizmente o nome não apareceu na tela, vou atualizar aqui, seja bem-vindo. Salve, salve com Elinara, M Soldati, Pink Luiz. Caracas, uma galera nova, primeira interação aí no chat, fico da hora, uma galera que acabou de seguir também, fico feliz com isso. Da hora ver vocês chegando. Fico feliz mesmo. Falar nisso, família, também eu tô vendo, entendeu? Tô fazendo o possível pra que o episódio com o Alisson Mascaro a gente faça em live, viu? Tô tentando. Se der certo, muito que bom. Se não der, é uma pena. Mas tô na luta, juro que vou tentar demais. Quem é Casé perto do incrível Marcos Morcego? Acha? Não. Um dia a gente chega lá, fico feliz demais. Não, fico feliz demais com o Casé, porque, tipo, diferente da galera que geralmente faz conteúdo sobre games, sobre futebol e pá, ele é uma reta fora da curva, tá ligado? E ele tá com quase 500 mil pessoas assistindo ele, cara. Quase 500 mil. Bichão bagaçando. Vai que um dia, assim, ele vê um tweet meu e resolve fazer uma raid pra mim aí, ó. Salve, salve, Casimiro, dá essa força, meu. Enfim, outra coisa, já que eu falei de podcast, passar mais ou menos o que eu tô planejando aí. Vai sair agora, semana que vem eu acho, o episódio com a Caroline, falando sobre, ela tá falando um pouco sobre feminismo e sobre, a gente falou um pouco sobre a política de Santa Catarina, né? Hoje saiu o episódio com a Sol, aí na outra semana, se tudo der certo, sai o episódio com o Léo Pericles, na outra com a Alisson Mascaro, aí na outra eu retomo a minha série de episódios, eu já tô com um inscrito e agora eu tô escrevendo outro, sobre o que é revolução. Então eu usei o texto do Alisson Mascaro, do Florestan Fernandes, e tô usando Álvaro Garcia Lineira, esse livro aqui, o que é uma revolução. E aí dialogando com Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, enfim, um monte de gente. E aí é isso que vem mais pra frente. Beleza, família? Eu posso começar? Eu inclusive, vou falar sobre Weber, né? Eu tô utilizando ele pra um trabalho meu, onde eu vou dialogar Weber e Marx. Eu tô com medo de falar muito sobre marxismo, mas enfim, vou ter que falar. Só que vai ser muito interessante porque agora a gente vai discutir justamente um tema que eu trabalho muito, que é geralmente um tema que que eu tenho mais intimidade a nível de discussão científica, de pesquisa, etc e tal. E é o tema que o Weber vai abordar, que eu tô usando no meu trabalho e que a gente vai começar a discutir aqui. Eu até fiz o post lá, que é Estado. Assim como Marx, ele vai olhar para o Estado, embora Marx não tenha uma teoria sobre Estado completa, o Weber vai dar uma pincelada nisso. Então, eu acredito que agora a gente vai começar a trazer discussões de maior nível pro podcast. Então, primeiramente, eu vou apresentar Weber, né? Max Weber, que nasce em 1864 e morre em 1920, é um dos grandes clássicos das ciências sociais. É um formulador de perspectivas teóricas que ainda hoje influenciam gerações de sociólogos. De fato, o Weber, eu tenho vários professores que gostam de Weber, embora a maioria ainda prefira Durkheim. Eu não sei se é por medo de assumir para os alunos, porque geralmente eles pegam uma ótica weberiana, mas o Weber ele realmente começou a ser bem resgatado nos últimos anos nas faculdades. Principalmente para fundamentar aquela base de sociais liberais, por assim dizer, sabe? Aqueles caras que são liberais, são críticos pontualmente, mas ainda são liberais, ou são social-democratas, centro-esquerda e centro-direita, essa galera assim. Um pouco mais jovem do que Durkheim, está em outra tradição de pensamento, alemã. Sua teoria é distinta daquela de Comte e Durkheim. A preocupação sociológica francesa tensionava compreender a ordem e a estabilidade, que foi o que a gente apresentou em Durkheim na live passada, no sábado, num padrão organicista, né? O Weber, ele vai partir de pressupostos liberais, já numa chave de compreensão plena do capitalismo. E aí vai ser traço característico desse pensamento
o fato de que seja ao mesmo tempo um grande sociólogo das questões gerais da sociologia e também das questões do direito. Então, por isso que é importante a gente trazer ele aqui para nossa análise, visto que a gente está optando por uma análise da sociologia do direito, né? Pela perspectiva da sociologia, mas olhando para o direito. E aí a gente tem aqui o Weber fazendo justamente isso, né? A formação inicial dele foi em direito, como também foi a de Marx, e as primeiras obras dele tratam de questões jurídicas. O pano de fundo de Weber, e aqui é o ponto importante, é o das questões do Estado, tangenciando os temas daquilo que se conhece no âmbito jurídico por teoria geral do Estado. Salve, salve, Nixola, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Então, a gente vai começar a falar aí sobre essa questão do Estado e a partir do que, nas questões jurídicas, é chamado de teoria geral do Estado. A sociologia tem uma perspectiva de jurista, mas também de historiador, além de um grande conhecimento da história do direito, como se verifica na sua obra História Agrária de Roma. Aí ele tem uma obra História Agrária de Roma. Eu particularmente nunca li, não sei se alguém aqui já viu essa obra, onde, de acordo com Wright Mills e H. George, Weber encontrou-se num campo em que a história econômica e a jurídica se confundiam. Escreve sua tese de doutorado sobre a história das companhias do comércio durante a Idade Média, em 1889, examinando centenas de referências italianas e espanholas e aprendendo essas duas línguas como tal objetivo. Em 1890, prestou seu segundo exame de direito. Habilitou-se em Berlim para o direito comercial alemão e romano, como um tratado sobre um assunto que qualificou certas vezes como a história secreta dos romanos, ou seja, História das Instituições Agrárias, 1891. O título moderno esconde na realidade uma análise sociológica, econômica e cultural da sociedade antiga, tema que Weber voltou repetidamente. Então o Weber ele vai trazer essa questão do direito, vai trazer a questão histórica, econômica e sociológica e cultural. Então Weber assume a sociologia como característica fundamental do seu pensamento apenas nas suas últimas obras, ou seja, no seu ponto de maturidade. Economia e Sociedade, seu principal livro, é da entrada do século XX. Nesse livro é onde Weber deslinda um conhecimento amplo de temas como direito, economia, religião, história e sociologia. Então ele é aquele cara lá que vai falar sobre vários temas. Vocês querem comentar alguma coisa aí antes da gente entrar em ciência e política, que é a primeira parte do texto? É uma parte bem pequena, bem rápida. Ela é vapt-vupt, a segunda parte é um pouco maior, mas também é pequena. Enfim, se vocês quiserem, galera, vocês podem, eu repito toda vez, podem perguntar no meio. Eu vou mandar novamente aqui o Drive, não sei se entrou gente nova, se é gente nova, vou mandar novamente aqui o link do Drive pra quem quiser o texto, tá? Tá aí no chat. Então, eu não conhecia realmente, tipo, pô, eu já li bastante Weber, não lembro disso, de ver isso. Enfim. Vocês podem ir comentando aí enquanto eu vou lendo, pode fazer pergunta, pode fazer opinião, pode... Enfim, galera, aqui é tudo nosso, o espaço é nosso, é espaço pra gente trocar, fazer essa troca, tá? A mais destacada proposição teórica weberiana é aquela que separa os papéis da ciência e política. Então, primeiro ponto. A mais destacada proposição teórica é a separação dos papéis da ciência e da política. Não que Weber, além de cientista, não tivesse um temperamento pessoal voltado à política, jamais. Falava para criticar pessoas, situações, ideias e posições do seu tempo. Em alguma medida, lembrando Marx, era vivamente polêmico e se insurge contra questões concretas da época. Então ele era até certo ponto crítico, mas até certo ponto. Weber, em específico, critica a monarquia alemã e responsabiliza o rei alemão pelo fracasso do país na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele não critica a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele critica o fracasso, importante ponto. Contra os socialistas, foi um dos baluartes da Constituição Social-Democrata de Weimar. Importante isso, colocar aqui, eu vou grifar até de laranja aqui para dar um destaque maior, porque contra os socialistas, ele foi um dos baluartes da Constituição Social-Democrata de Weimar. Vamos lembrar aqui o que acontece, trazendo um pouco de história alemã, porque eu amo, por causa da Rosa Luxemburgo, né? Essa parte aí a gente tem uma certa... dá pra gente falar. Vamos lembrar. A Rosa, ela é presa a primeira vez, ela é solta em 1914, no começo do ano, é presa em meados de 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, tá? Ela vai ser solta só em 1918, depois da metade de 1918. Quando ela é solta,
está acontecendo uma espécie de revolução, ok? Ainda não está no seu auge, ela também não é concretizada, como a gente sabe, a Rosa e o Carl Liebknecht são mortos. Só que o que acontece? Dentro disso, a social-democracia, ela adquire o posto de protetora da burguesia. Ela deixa de ser um partido que era até então tido como revolucionário e passa a ser um partido reformista. Inclusive, a Rosa e o Carl Liebknecht são obrigados a formar os espartaquistas, tá ligado? Beleza, ok. A social-democracia, então, ela vai optar por governos duplos, onde você tem um cara que vai ser da social-democracia e um outro cara. E geralmente esse outro cara que era escolhido era representante da burguesia, era representante de algum partido de direita, por causa da conciliação. Enfim, tem vários pormenores, mas uma das pessoas que entra é esse Weimar, e aí surge uma constituição. E a social-democracia ela tenta mascarar as reais intenções dessa constituição, colocando que era possível, através da constituição, caminhar ao socialismo e tal, ameniza o povo da revolução, chega e fala, não vamos para a luta e tal, não sei o que, tanto que acontece a contenção total da revolução e os líderes dos espartaquistas são mortos. Então a gente tem aí... Então, mano, assim, eu não dissertei ainda concretamente sobre isso, porque eu tenho pouco conteúdo histórico. Eu tenho um tanto, dá pra falar, por exemplo, dessa questão da Alemanha, mas eu gosto muito de refletir sobre a questão da Alemanha e o Brasil. Eu gosto muito de trazer essa reflexão da Alemanha no período da Rosa Luxemburgo, a partir do que estava acontecendo lá. Enfim, por causa de algumas semelhanças e também, né, algumas diferenças e tudo, mas muito nesse quesito papel da social-democracia, a gente tem muita semelhança. E assim, não que não tenha semelhança com outros momentos, com outros países hoje, etc e tal, ok. Só que lá é um número tão grande de semelhanças que chega a ser bizarro, saca? Quando eu tava lendo a história, que aí tava dialogando, né, a vida da Rosa Luxemburgo, o que tava acontecendo na Alemanha, a vida do Gramsci, da juventude, o que tava acontecendo na Alemanha, você olha assim e você fala, caracas, mano, parece que eu tô realmente relendo o que rolou, velho. Porra, é bizarro. Enfim, voltando ao tempo do final da Primeira Guerra Mundial, justamente entre 1918 e 1919, pra vocês verem que realmente eu tô realmente batendo historicamente no bagulho. Contudo, no que tange as paixões pelas posições políticas, há também pronunciadas diferenças entre Weber e Marx. Na leitura weberiana, há uma divergência fundamental entre um cientista da sociedade e um político. Lembrando que hoje, por mais que a gente tenha essa diferença, ela não é mais lida do mesmo jeito, saca? Mas vamos lá. Há uma divergência fundamental entre o cientista da sociedade e o político. O cientista da sociedade seria o sociólogo, o cientista político, tá? É até possível que alguém assuma os dois papéis, como ele próprio fizera. Mas então será preciso identificar quando se escreve como cientista e quando se escreve como político. É algo que acontece com o Florestan Fernandes, tá, família? Existe realmente essa separação. Aí aqui tem uma citação aqui do Aaron Raymond, nota de rodapé, onde ele fala: a indagação sobre o tipo ideal do político cientista apaixonava Max Weber. Como é possível ser ao mesmo tempo um homem de ação e um professor? O problema era para ele, ao mesmo tempo, filosófico e pessoal. Embora nunca tenha sido político, Max Weber jamais deixou de sonhar com a possibilidade de vir a sê-lo. Na verdade, sua atividade propriamente política foi a de professor. Ocasionalmente atuou como jornalista e às vezes como conselheiro do príncipe, naturalmente não ouvido. Ok? Coitado. Então, para Weber, a ação política e a ciência social são tomadas como instâncias apartadas, o que possibilita sua concepção de uma ciência neutra, tá? Então vamos lá. Para Weber, ação política e ciência social são tomadas como instâncias apartadas, possibilita sua concepção de ciência neutra. É por isso que grande parte dos professores, já um primeiro ponto de toque das ciências sociais, são weberianos. E o Weber é outra base para o pensamento liberal, tá? Ele é uma das bases para o pensamento liberal. Essa questão de ciência neutra é justamente uma coisa que eu estava dissertando na prova que eu estou fazendo, é que ele ignora um caráter de classe. Ele ignora uma profundidade na análise da estrutura do Estado. Ele olha e fala, a gente tem um Estado. Ele inclusive vai falar que o Estado
ele vive por causa da coação física, ok? O Estado ele tem essa particularidade. Só que, quem que faz a coação física? Por que faz a coação física? Quem que sofre com isso? Ele não responde, ele não indaga, ele não coloca, ele não pontua. Ele só fala, não, é isso, ok, tá ok? E aí a gente tem um consentimento também. Ok, fechou, é isso. E é isso. A ciência sendo neutra. Por essa instância, em separar o mundo do ser, ciência, do mundo do dever ser, política, Weber é comparado a Kant. Não, calma aí. O professor meu se entende como marxista weberiano. Caracas. Não existe isso. Ou ele é, tipo, marxista e não pode assumir, ou ele é weberiano e tá querendo, tipo, fazer uma média, tá ligado? Pelo amor de Deus. Então, Weber ele é comparado a Kant pelo paralelismo a uma reflexão filosófica pura, sem conotação prática. Ao postular uma ciência sem implicação política, costuma ser apontado como um sociólogo anacrônico, com resquícios do idealismo. Ao propugnar não se misturarem os papéis de sociólogo e de político, tal concepção weberiana buscará, como Durkheim, fundar uma ciência social sem implicações políticas do saber que constrói. Cara, e é isso que a gente vê. Parça, não, calma aí, que eu tenho que marcar aqui. Buscará, como Durkheim, fundar uma ciência social sem implicações políticas sempre constrói. Cara, esse é um ponto que a gente entra na crítica ao curso de ciências sociais, tá? Porque se liga, cara, pior que tem até vídeos do Michael Lewis falando desses marxistas weberianos, mas não entendi. Vou ter que pesquisar, porque eu realmente não sei. Talvez seja por causa da concepção de Estado de Weber, e aí faria até sentido, mas só isso, tipo, limite, concepção de Estado, ponto. Enfim, então se liga, ele vai construir essa visão de que as ciências sociais, elas não precisam ter contatos políticos. E dentro do curso das ciências sociais, é muito engraçado porque tem professores que não fomentam a análise crítica. Eles não fomentam um pensamento minimamente crítico, cara. Tô falando pra nível liberal. Eles ignoram isso e eles postulam que não, a gente não pode definir tal pessoa como tal coisa e não sei o que. Professor, mas porra, a pessoa tá tendo um argumento racista aqui, não sei o que. Não, mas olha o tempo que ela tava escrevendo e tal, não sei o que. E vai relativizando tudo de um ponto de que esse pensamento da pessoa, ele fica em abstrato, ele fica realmente no idealismo. E isso que essa construção faz. E isso não é só prejudicial para o desenvolvimento da categoria ciências sociais, para o desenvolvimento dos estudos, como isso leva vários alunos, a um abstracionismo. E é claro, eu, por exemplo, que sou marxista, vou tentar trazer materialismo histórico dialético, vou tentar trazer outras percepções para os meus textos, somos muitas vezes prejudicados, cara. E é bizarro, porque vem dessa concepção liberal, péssimo, horrível, assim, horrível. Mas ele vai também, é claro, né, remar contra a maré de grande parte da visão teórica do seu próprio tempo. Vira academicismo, exato. Comte e Marx, até certo ponto, acreditavam ser o saber fundamental para a ação, praxis, ok? Para Marx, o entendimento racional está intimamente ligado à prática da transformação político-social. Aqui, novamente, estando Aaron Haymond. Max Weber pretendia superar, deste modo, uma antinomia bem conhecida. O cientista que se apaixona pelo objeto da sua investigação não será nem imparcial nem objetivo. Nenhuma ciência poderá dizer aos homens como devem viver ou ensinar às sociedades como se devem organizar. Nenhuma ciência poderá indicar à humanidade qual é o futuro. A primeira negação o opõe a Durkheim, a segunda a Marx. Então, é isso. Esse é o pensamento base de Weber. Resultado dessa pretensão em diferenciar política e ciência é um dos seus textos clássicos, Ciência e Política, Duas Vocações, que é o texto que eu estou usando. Originalmente, duas conferências que trataram sobre o tema. Para Weber, os cientistas, dentre os quais especialmente os sociólogos, são homens do ser, daquilo que é. Analisam a realidade, mas fundamente abstêm-se de tomar partido em relação a ela. E aí, tem até uma piada de um colóquio que aconteceu de cientistas sociais,
e realmente aconteceu uma coisa assim, e reflete bem o que é ciência social nesse sentido, tá? O sociólogo, ele é o cara que tá lá no meio. Só que ele só tá olhando. Fundamentalmente, abstém-se de tomar partido em relação a ela. Ele só tá olhando. O cientista político, diferentemente, ele é aquele cara que fica lá atrás, sabe? Tá tomando um drinkzinho, não sei o quê. Só olhando. E o antropólogo, e aí eu não lembro o nome do antropólogo da piadinha, porque realmente aconteceu, é o cara que tá pulando na piscina do hotel. Porque é que eles colocam os feitos em hotel, tá ligado? Aquela piscina... E ele tava pulando na piscina. E ele era antropólogo. Enfim, cara, é bizarro esse raciocínio, porque o Weber, ele você pegar essas bases dele, analisar a academia hoje, você vê que é isso. O cientista social, ele é um cara que ele vai analisar a sociedade, ele vai entender os fenômenos e tal. Só que ele tem que ser neutro. Não existe isso, família. Primeira coisa, não existe. Né? Vamos retomar Marx, que o Alisson e o Zé Paulo Neto trazem de uma forma brilhante essa questão. A ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você tem um viés de análise, um viés metodológico, você tem um objetivo com a sua pesquisa, como que ela... Cara, é bizarro pensar isso, é bizarro. Sua atitude é apenas de análise e de explicação, sem se valer de juízos, nem orientando a ação social. Já o político, por sua vez, é aquele que aponta os caminhos, a que influencia o seu tempo propondo novos modelos sociais, valendo-se assim de juízos de valor, de um reino de dever ser. Então, o Weber vai apontar tal diferença e as características próprias do cientista e do político. Vamos lá agora para uma citação do próprio Weber trazendo isso. Lembrando, família, uma coisa, e aqui é uma crítica ao tanto de Weber que a gente lê, cara. A leitura de Weber é chata. Parece, não, de verdade, parece que o cara, ele pega assim... eu não sei se o Snipes tá aí, mas ele é o cara que fala muito comigo sobre isso. Ele parece que ele pegou aquele gerador de texto, colocou só palavra acadêmica, e aí ele foi lá e escreveu tudo isso. De verdade, parece que ele fez isso. Porque é isso que ele faz, tá? É isso que ele faz. Então, indo pra Weber. Esse erro consiste em procurar do professor coisa diversa de um mestre diante de seus discípulos. A juventude espera um líder, e não um professor. Ora, só como professor é que se ocupa uma cátedra. É preciso que não se faça confusão entre duas coisas tão diversas. E, facilmente, podemos convencer-nos da necessidade dessa distinção. O que transforma um homem em sábio, eminente ou professor universitário não é, por certo, o que poderia transformá-lo num líder no domínio da conduta prática da vida e, especialmente, no domínio prático. O que é um problema. Por isso que a academia é feita de gente que só quer fazer pesquisa e não tem interesse nem em dar a aula boa. Não tem interesse nem em dar uma aula decente. Saca? E é por isso que, por exemplo, Paulo Freire, Gramsci, Bell Hooks vão trazer a questão da educação revolucionária. Do ponto de que a liderança, e não falo de uma pessoa como líder, mas até da própria massa tomando liderança, tem que ser uma massa educada e que se reeduque politicamente. Que esteja nesse processo dialético. Ao mesmo tempo que é educadora, é revolucionária. Pode-se dizer que há 3 qualidades determinantes do homem político: paixão, sentimento de responsabilidade e senso de proporção. Paixão no sentido de propósito a realizar, isto é, devoção apaixonada a uma causa, ao Deus ou ao demônio que inspira. Com efeito, a paixão apenas, por sincera que seja, não basta. Quando se põe a serviço de uma causa, sem que o correspondente sentimento de responsabilidade se torne a estrela polar determinante da atividade, ela não transforma um homem em chefe político. Faz-se necessário, então, o senso de proporção, que é a qualidade psicológica fundamental do homem político. Quer isso dizer que ele deve possuir a faculdade de permitir que os fatos hajam sobre si no recolhimento e na calma interior de espírito, sabendo, por consequência, manter a distância dos homens e as coisas. Há um inimigo vulgar, muito humano, que o homem político deve dominar a cada dia e a cada hora, a muita comum vaidade. Ela é inimiga mortal de qualquer devoção e é uma causa inimiga do recolhimento e, no caso, do afastamento de si mesmo. Então, a distinção entre vocação científica e a vocação política leva Weber a diferenciar também duas éticas.
correspondentes a papéis sociais específicos, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. No que tange a intelectuais, cientistas, religiosos e pessoas devotadas a esquemas teóricos, ideais e morais, seu esquema de agir, avaliar e julgar é fundado em uma ética da convicção, distinguindo o certo do errado, o moral do imoral, e por aí vai. Seu comportamento é reto, ainda que enfrente oposições. Já no que tange aos agentes políticos, sua ética é da responsabilidade. Os juízos e as ações são orientados pela proporção, pela estratégia, almejando resultados. Nesse processo, muitas vezes sacrificam-se a verdade, a moral ou os princípios declarados e assumidos. Antes de trazer outra citação de Weber, vou tomar um gole d'água, família. Não esqueçam de se hidratar. Tá um calor muito forte, então se hidratem e bebam água. Calma aí que eu vou encher o copo. Cara, tá muito calor. Eu espero que chova mais tarde, falar pra vocês. E aí, então, toda atividade orientada segundo a ética pode ser subordinada a duas máximas inteiramente diversas e irredutivelmente opostas. Pode orientar-se segundo a ética da responsabilidade ou segundo a ética da convicção. E aqui trazendo Weber, tá? Isso não quer dizer que a ética da convicção equivalha à ausência da responsabilidade. E a ética da responsabilidade à ausência de convicção. A nenhuma ética é dado ignorar o seguinte ponto. Para alcançar fins bons, vemos-nos, com frequência, compelidos a recorrer de uma parte a meios desonestos, ou pelo menos perigosos, e compelidos, de outra parte, a contar com a possibilidade e mesmo a eventualidade de consequências desagradáveis. E nenhuma ética pode dizer-nos a que momento e em que medida um fim moralmente bom justifica os meios e as consequências moralmente perigosas. O instrumento decisivo da política é a violência. E aqui a gente tem, então, o primeiro ponto, ainda em ciência e política, duas vocações. O instrumento decisivo da política é a violência. Aí entra no que eu falei há pouco, que o Estado tem uma particularidade, que é a coação física legalizada. Ao separar política e ciência, reservando a esta uma ética da convicção, Weber não deixa de delinear ao agente político um papel de grande importância. A ética da responsabilidade é aquela orientada a enfrentar circunstâncias e situações em vista da própria sociedade. Sendo a política a violência, e não o bem comum, nem tampouco uma extração lógica da melhor moral ou racionalidade, o político expõe-se às incertas consequências dos seus atos e posições. Aqui a gente encerra a primeira parte. Pergunta, comentários, qualquer coisa pra dizer, família. Se quiserem entrar lá no Twitter e dar um RT no post só pra falar, pô, ainda estamos online, família, pá, não sei o que, da hora. Eu vi que tem uma galera entrando e saindo. Se vocês ouvirem essa parte, amanhã vai estar no YouTube, tá? Então, sem neura, amanhã vai estar lá no YouTube. A gente vai estar... Eu vou montar aquele fiozinho, postar no YouTube. Vai ser umas 9, 10 horas. Por aí. A gente vai estar trazendo aí essa parte lá. Enfim, pra galera do YouTube que tá vendo isso, vocês já vão continuar aí. Fiquem na paz. Porque agora a gente entra em o individualismo e o tipo ideal. É a última parte que a gente vai ver hoje, tá? Eu não vou prolongar aqui. Daqui a pouco tem BBB, enfim, várias coisas. Então, agora é o momento para vocês falarem o que quiserem. Eu cheguei a ler parte da vocação política de Weber na facu, mas nem lembro mais direito como era. Então, geralmente, o que a gente lê na facu é aquela parte do Estado e política, né? Como que é o nome? Eu tava usando o texto hoje mesmo. Calma aí que eu vou abrir o documento aqui do meu trabalho. Não é política como vocação. Trabalho final CP. Vamos ver aqui o nome do texto. Eu marquei certinho, porque, né? Referência bibliográfica, etc e tal, não sei o que. A gente geralmente lê a política como vocação, é isso mesmo, essa parte, política como vocação. Onde ele começa falando sobre equação física e tal, não sei o que. Aí ele começa a desenrolar sobre política e aí ele vai longe. Aí ele foge total do ponto. Aí ele vai, bicho. Enfim, já que não temos perguntas, só um comentário. O individualismo e o tipo ideal. Se alguém estiver entrando agora e estiver ouvindo agora e não tiver o link do drive do episódio, me pede que eu mando aí, tá? O Weber, ele constrói uma sociologia
apartada da ação política. E também se valerá de um método de construção sociológica peculiar. Ele apresenta-se como opositor do senso comum imediato. Então, embora ele seja a base do liberalismo, ele vai apresentar-se como grande opositor do senso comum imediato. Dado por óbvio que imagina ser a sociologia um estudo da sociedade. O prisma metodológico weberiano é radicalmente oposto. Para ele, a sociologia não analisa a sociedade. Para ele, a sociologia não analisa a sociedade. Antes, analisa apenas por reflexo, porque se baseia, sim, na ação dos indivíduos, o que resulta de um individualismo metodológico. E aqui, nas palavras de Weber, no texto que eu não conhecia também, Economia e Sociedade... Economia e Sociedade é um texto importante e falaram que é bom. É verdade. Economia e Sociedade, agora as palavras dele. Ação como orientação compreensível pelo sentido próprio do comportamento sempre existe para nós unicamente na forma de comportamento de um ou vários indivíduos. Para outros fins de conhecimento, por exemplo, jurídicos, ou para finalidades práticas, por outro lado, pode ser conveniente e mesmo inevitável tratar de determinadas formações sociais, Estado, cooperativa, sociedades por ações, fundação, como se fossem indivíduos, por exemplo, como detentores de direitos e deveres, ou como agentes em ações jurídicas relevantes. Para a interpretação compreensível das ações pela sociologia, ao contrário, essas formações nada mais são do que desenvolvimentos e concatenações de ações específicas de pessoas individuais, pois só estas são portadoras compreensíveis para nós de ações orientadas por um sentido. Belo, o livro Economia e Sociedade é gigante demais, tenha medo. Eu também tenho medo, não li. Para Weber, quem dá sentido ao ato é o indivíduo, não a sociedade. Do que decorre imediatamente a pergunta: como é possível fazer sociologia se é cada indivíduo específico que está sendo estudado? A resposta weberiana busca ser de alguma maneira plausível, afirmando que, pela aferição das condutas dos indivíduos, orientadas por outros indivíduos, é que se estabelece o sentido social ao fato. Por que alguém se mata? Porque há causas sociais, diria Durkheim. Mas para Weber, o ato do suicídio era devido a um sentido daquele agente específico. Weber toma precauções com as generalizações dessas razões individuais que visassem transformá-las em causas sociais. Marcar aqui. A sociologia francesa e marxista consideram, neste ponto, contrastam sobremaneira com a sociologia de Weber, porque para elas, um dado social é sempre social, e nunca, eminentemente, razão individual. Então vamos lá. A sociologia francesa e marxista contrastam sobremaneira com a sociologia de Weber, porque para elas o dado social é sempre social, e nunca, eminentemente, de razão individual. Weber rompe com esse senso imediato, trocando por uma leitura individualista. O método weberiano, partindo do indivíduo para chegar à sociedade, não o contrário, torna desconfortável o rótulo de sociólogo como estudioso da sociedade. Sua sociologia analisa a sociedade apenas num segundo momento. Imediatamente, trata-se de estudar as ações individuais que se repetem. O método weberiano, então, vai ser escalonado. Começa por perquirir os seus agentes e seus atos, e no momento posterior, cria generalizações sociais. Então ele vai olhar: tal indivíduo fez isso, tal indivíduo fez isso, tal indivíduo fez isso, tal indivíduo fez isso, tal indivíduo fez isso. Vamos lá. Nick Solas trazendo um acréscimo teórico aí, Para me explicar essa ideia do Weber, mostraram em sala um vídeo de várias pessoas de costas no elevador, o que levava a pessoa que entrava no elevador e via aquilo também ficar de costas. Já vi esse vídeo, acho que foi não foi a Andréa Galvão, foi a outra Andréa. Andréa Freitas? Não é Andréa, é Andréa Freitas. Acho que é da Unicamp. Foi ela que passou esse vídeo? Eu não lembro. Não tenho certeza. Pra mim, Enfim, ok. Interessante. Imaginemos uma reflexão sociológica sobre os problemas da burocracia nos fóruns. Imaginemos os cartórios que não sabem trabalhar, que ficam reiterando procedimentos formais vazios e etc. Os sociólogos tradicionalmente, como Durkheim, tratariam de grupos, esferas de poderes maiores, poder judiciário, cartórios. Weber parte de um pressuposto menor, cartórios específicos tomados em suas ações. Então, a construção de uma sociologia a partir da ação individual analisa, dentro de um grupo social, as razões de seus agentes, permitindo a partir daí, então, mediante o cotejamento de posições, estatísticas e inferências, generalizações. Então trata-se de um procedimento quase indutivo, que vai delinear, a partir dos variados agentes individuais, um todo.
É interessante, né, tipo, quando a gente fala, por exemplo, de procedimento quase indutivo, essa questão que você traz do elevador é isso. A pessoa vai entrar e ela vai ser induzida a ficar da mesma forma que as outras. Ela simplesmente vai ficar ali também de costas para geral. Como exemplo, se se busca com Weber construir uma sociologia do poder judiciário a partir da ação de indivíduos específicos, há de se perceber que cada indivíduo, cada juiz, cada oficial de justiça, tomados sozinhos, tem suas próprias razões e caminhos. Não há um denominador comum plenamente igual quando se analisa cada agente de um conjunto. Por isso o método de análise de Weberiano em relação aos atos sociais individuais estará guiado pela ideia de um tipo ideal, uma projeção, a partir de uma variada gama de agentes, de um perfil identificador do tipo de agente. Não se trata de uma empiria, de um tipo concreto, nem de um tipo representativo, como se destacasse um entre tantos para servir de exemplo. É a indução, a partir de traços decisivos e marcantes dos agentes, de uma representação intelectiva a respeito do grupo, da classe, do estamento, do segmento social que se quer analisar. Então, em virtude de sua compreensibilidade evidente e de sua inequivocabilidade, como diz Weber, agora eu estou trazendo ele de novo, ligada à racionalidade, a construção de uma ação orientada pelo fim de maneira estritamente racional serve, nesses casos, a sociologia como tipo ideal. Permite compreender a ação real influenciada por irracionalidades de todas as espécies, afetos, erros, como desvio do desenrolar a ser esperado no caso de um comportamento puramente racional. Nessa medida, e somente por esse motivo de conveniência metodológica, o método da sociologia compreensiva e racionalista, no entanto, Nessa medida, e somente por esse motivo de conveniência metodológica, o método da sociologia compreensiva é racionalista. No entanto, é claro que esse procedimento não deve ser interpretado como preconceito racionalista da sociologia, mas apenas como recurso metodológico. Somente dessa maneira, a partir do tipo puro, ideal, pode-se realizar uma casuística sociológica. Então, em Weber, a transposição do indivíduo para o social por meio dos tipos ideais empregados, dos tipos ideais, empreende uma categoria do tipo, caricatura do tipo individual, como uma espécie de exagero de características dos tipos individuais. Tomam-se, para o plano geral, as características maiores ou mais destacadas ou mais distintivas que vão se repetindo nesse coletivo de agente. Eu estou marcando várias partezinhas aqui porque é interessante, embora não... mas é interessante esse aprofundamento em Weber que eu não tive na faculdade, tá? Decorre nesse sentido a posição de Weber como um sociólogo idealista, tá? Então, a posição de Weber como sociólogo idealista. No sentido kantiano, como para ele os dados sociais não se apresentam imediatamente na sociedade, mas nos indivíduos, a construção da sociologia cabe ao seu intérprete. Aquele que está fazendo ela está então na ideia do sociólogo. O pensamento do sociólogo não é imediatamente a concretude do fato social. Os tipos ideais que constrói têm que atentar às regras do empírico da estatística, mas são diretamente os fatos sociais, não são diretamente os fatos sociais, e sim uma elaboração intelectiva a partir deles. Cara, nossa, Weber é chato de ler, e falar sobre Weber você tem que utilizar alguns termos que ele usa e fica ferrado de ler. Assim diz Gabriel Kohn. Gabriel Kohn, inclusive, que é uma das pessoas que o Zé Paulo Neto usa pra falar sobre Marx, tá? E aqui é o livro Crítica e Resignação, Max Weber e a Teoria Social, do Gabriel Kohn. O tipo ideal é um conceito fundamentalmente caracterizador. Ele não se aplica aos traços médios ou genéricos de uma multiplicidade de fenômenos, mas visa a tornar o mais unívoco possível o caráter singular de um fenômeno particular. Seu princípio básico de constituição é genético. Tais ou quais traços isolados da realidade são selecionadas e associadas no tipo da estrita medida em que a ordem de fenômenos a que ele se refere é significativa para o pesquisador, porque permite formular hipóteses acerca da sua influência causal sobre o mundo, como se apresentam contemporaneamente certos valores a que o pesquisador adere. Em suma, trata-se de examinar a responsabilidade histórica do tipo em face daquilo que importa ao pesquisador. É inegável que o recurso aos tipos ideais é indispensável e necessário sempre que se opere com as premissas weberianas, referentes à concentração da análise no sentido da ação individual e do caráter inesgotável e indeterminado da multiplicidade de eventos que constitui a realidade empírica.
Os tipos são imprescindíveis. Dessas condições, para introduzir uma certa ordem de segmentos da realidade do plano analítico, ou seja, para que se possa estabelecer relações entre modalidades diferentes de fenômenos. Dos três, Marx, Weber e Durkheim, Weber é o mais chato. Até hoje não entendi quase nada dele. É isso, ele é chato. E aqui, ó, repara nessa parte que o Gabriel contras. É inegável que o recurso aos tipos ideais é indispensável e necessário sempre que se opere com as premissas weberianas. Ou seja, dentro de uma faculdade que muitos professores seguem uma linha weberiana, que você consequentemente vai trabalhar com Weber para trabalho. Por exemplo, esse semestre agora eu tenho introdução a métodos de pesquisa. A gente vai trabalhar com Weber. Só que, porra, como que eu vou fazer uma pesquisa com o Weber se o Weber fala que eu tenho que estar distante de tudo, tá ligado? Cara, chatão. Família, eu vou dar uma mordida numa bolacha de água e sal só pra dar uma... Eu reparei que fazendo live, muito calor e tal, eu sempre tenho que estar com a bolacha do lado. Dá uma só uminha, sabe? Só pra mastigar alguma coisa, pra dar uma revigorada. Olha o que o Nick Solas tá falando, né? A antropologia no começo foi ótima e sempre teve uma posição mais crítica quanto a essas coisas. E assim, isso é fato. E por incrível que pareça, a matéria que eu menos gosto é antropologia, tá? Mas tanto no primeiro semestre como no segundo semestre, eu tive uma certa liberdade para trabalhar nos textos, embora no segundo semestre não fosse tão opinativo, tá? Mas no segundo semestre a gente entrou em temas que foram muito bons de ser trabalhados. Temas críticos, temas, sabe, que batem de frente com certas coisas e tal. Pô, no primeiro semestre eu usei Lélia Gonzalez, usei Franz Fanon nos meus textos, tá ligado? Porra! Hoje em dia também não gosto tanto porque acho que ela considera muito a questão. Não considera muito. Que ela desconsidera muito a questão de classe, mas ela abriu minha mente. É isso. Inclusive, eu acho que. E aí eu tava conversando. Enfim, uma pessoa que tem várias tretas na internet, mas foi a Marília Moscou, que ela falou que essa é a importância da gente chegar próximo da antropologia. Porque a gente pode dar outro caráter pra ela. A gente pode se apropriar do que ela traz pra, tá ligado? Uma coisa ir compensando a outra, uma coisa ir somando com a outra. E de fato, hoje eu entendo isso. Só que assim, não a antropologia, não tanto a antropologia, eu posso falar, da universidade mesmo, aquele das aulas obrigatórias. Mas algumas optativas, você tem um acréscimo teórico muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Eu tive uma matéria na Unicamp que eu peguei, infelizmente, né, como eu saí da Unicamp e não terminei nem o semestre dela, que era... Cara, como que era? Era raça, classe, negritude, enfim, um negócio assim, que a gente passava a observação do Haiti através da estrutura econômica da plantation em comparação com a América Latina, principalmente a parte aqui de cima da América Latina, e reflexões sobre a questão do caráter racial e de classe. A gente teve que ler Jacobinos Negros, cara. Assim, foi uma matéria que eu olhei e falei, meu, eu não acredito. Raça, etnicidade e identidade, o nome da matéria. Raça, etnicidade e identidade. Pra quem for da Unicamp, recomendo demais. E foi um bagulho, assim, surreal. Que foi um choque que eu tive com a matéria de antropologia, com um professor marxista, que eu olhei e falei, cara, é isso! Aí agora eu voltei pra USP, e esse semestre agora eu vou ter aula com o meu primeiro professor de antropologia. E eu simplesmente odeio a aula dele. Odeio. Enfim. Voltando para Weber, né? Não vamos ficar aqui entrando não, porque como eu tô em live agora não posso dar nomes. O trabalho, a partir dos ideais, exige dizer que a sociologia é feita por meio de compreensão. Outra das grandes ferramentas teóricas de Weber. Para ele, o dado empírico, o chamado fato social, nada revela. Odeio antropologia ou a didática do professor. Salve, salve, Rai. Família, aqui ó, falar, pra quem não segue a Rai, deixa seu arroba do Insta e do Twitter ou o link, vai lá e além de seguir a Rai, olha nos stories e nas últimas postagens do Twitter,
porque lá tem... Ela tá pedindo ajuda num Pix pra dar procedimento nos documentos. Então quem puder ajudar a camarada vai estar fortalecendo demais. Eu peço aqui de todo o coração, tá ligado? Por favor, façam esse corre. Vai ajudar pra caralho. Salve, salve, Emily Kleiser. Seja bem-vindo, camarada. Agora vai aparecer o nome na tela? Não, apareceu de novo, velho. Que isso? Vamos ver se vai aparecer atrasado. Cara, o que tá acontecendo, velho? Realmente hoje não quer aparecer. Emily Kleiser já falou aí, ó, interessante. Vi que você falou sobre os professores serem bons em produzir e ruins em ensinar. Morro de medo de entrar numa faculdade pública justamente por isso. Me sinto intimidada, incapaz ao pensar em ter que tratar com o professor que não sabe ensinar. Ó, vamos lá. Dependendo da matéria que você quiser, infelizmente, a pública, quer dizer, felizmente, né, eu amo faculdade pública, ela é a melhor opção, tá? Porque dentro da particular, a gente tem problemas um pouco maiores do que o professor ser ruim em ensinar, saca? E aí a gente entra num problema muito grande. Muito obrigado, Rai. Aí, ó, quem quiser twitterista puder fortalecer ela. Voltando pra questão. O bagulho, que é o que a gente aprende a fazer na universidade, é os próprios alunos se fortalecerem pra atuar fora do ambiente acadêmico. Que é, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu tô trazendo um texto escrito por um professor, saca? Que é o Alisson Mascaro. Mas, um professor que ele é diferente dos outros professores que a gente tem na USP, tá? E o texto dele busca justamente bater de frente com isso. E qual é a questão? Por exemplo, na USP a gente tem um monte de professor velho. Daqui a pouco essa brancaiada, e eu falo desse jeito porque grande parte são racistas. A própria, eu lembro se atual, que vai entrar esse ano agora, vice-reitora, que dava aula ano passado, foi racista em aula, tá ligado? Então daqui a pouco essa galera vai morrer. E agora eles não querem liberar prova e não sei o que, etc e tal. Mas pensando em que a gente já tá na luta por uma universidade popular, tem vários movimentos que estão puxando isso já dentro da universidade. E que logo, querendo ou não, a gente vai ter a última faculdade a aderir às cotas, belo ponto. Daqui a um tempo a gente vai ter que atuar nessa área de professorado e que a gente já tem que atuar nisso daí fora da universidade. É papo da gente fazer igual o Alisson Mascaro tá fazendo aqui. O cara tá trazendo... o Weber traz isso, isso, isso. Só que olha essa merda aqui que ele fala. Olha essa bosta aqui. Pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é o que a gente tenta fazer hoje, inclusive em trabalhos, tá ligado? Por exemplo, eu tô trabalhando com Weber e Marx agora. Minha nota pode ser baixa. Ok. Só que eu não vou deixar de criticar as falhas de Weber. Eu já comecei a criticar. Porque assim, o professor falou, vocês têm que trabalhar com liberdade e dominação, ou liberdade e igualdade, e pegar dois autores que vocês quiserem. Tô trazendo Marx e Weber, porque os dois trabalham com dominação, principalmente sobre Estado. Só que aí, ó, aqui a gente tem uma limitação de Weber, porque o Weber ele não parte para discutir a libertação. E aqui a gente só pode através de Marx. E a gente acrescenta o elemento classista que não é trazido por Weber, porque o Weber vai olhar a partir do indivíduo para observar a sociedade. Ponto. O professor pode não gostar. Só que ali eu vou ter um trabalho de produção teórica que vai estar a nível acadêmico, que a gente pode utilizar aí já nessa questão. Agora que eu vi que minha câmera tá bem torta, né, família? Porra, ninguém me fala, velho. Que isso? Não, calma aí. Não, tá bem torta mesmo. Aí, agora sim. Será que podemos ter esse preço para uma educação menos classista? Afinal, esses professores fomentam a disparidade entre alunos oriundos de escola pública versus escola particular. Então, eu acho que aí a gente tem um ponto que vai demorar um pouco, tá? Pra ter uma educação menos classista. Isso, infelizmente, é complicado. Mas, o que eu tô vendo que tá crescendo ultimamente é que, por exemplo, os movimentos por uma escola, por uma faculdade popular, por uma educação já no sentido ou libertário ou libertadora, estão crescendo. O problema é que, por exemplo, esse ano a gente vai ter lei de cotas, enfim, a universidade está sofrendo ataques há anos. Tem um livro, inclusive a recomendação aqui, Autoritarismo contra a Universidade, do Roberto Lehrer. Eu trouxe algumas reflexões já, estão lá no meu perfil. Mas, o que acontece? Diante de tudo isso, é preciso que a gente lute. Não tem outro ponto.
tá ligado? E até pode ser num sentido que a Teia dos Povos traz. Ela fala, pô, é preciso que a gente tenha uma escola de contraturno dos territórios para que o que seja utilizado na escola, na faculdade, enfim, no que seja pensado pra vida do território. E aí a gente entra em algumas questões, né? Que é justamente o que a gente fala da distinção com o Weber. Porque essa questão de uma leitura não crítica, de uma leitura distante, ela vem do Weber. Ela entra na faculdade pelo Weber. E aí, a partir do momento que a gente olha e fala, ó, calma aí lá, a gente tem que atuar, a gente tem que juntar a análise da sociedade com o engajamento político, a gente tem que fazer o que é chamado de praxis, juntar teoria e prática, a gente tem que enfrentar isso. Enfrentar isso significa desde os pontos como, por exemplo, agora o bandejão da USP, por exemplo, dando um exemplo, tá? Ele tá paralisado porque teve um surto. E assim, a faculdade não tá nem aí, a faculdade quer terceirizar todos os trabalhadores, quer que seja. Os trabalhadores paralisaram e agora os estudantes estão na luta, vai ter paralisação da reitoria, vão lá na frente e tal, enfim, umas coisas assim. A partir do momento que você começa a integrar a faculdade, a partir de um sentimento de comunidade mesmo, de olhar e falar, porra, vamos pensar a USP, porque é onde eu tenho domínio de falar, tá? A gente tem o Bandeco, ou seja, a gente tem pessoal da limpeza, segurança, vários trabalhadores precarizados. Inclusive eu cheguei a participar do churrasco do Sintusp, do sindicato da USP, cara. Troquei ideia com uma galera vivida, galera de luta, cara. Você fica impressionado, você fala, caralho. Então a gente tem esses trabalhadores precarizados. A universidade, ela tem, por exemplo, a galera do CEUPS, enfim, de uns partidos, estão ajudando o Circo Escola. Tem a ocupação do Maracanã. Eu acho que tá chovendo. E eu deixo a porta aberta, mas depois eu fecho. E a gente também tem a favela da São Remo. A partir do momento que a universidade, que a gente conseguir colocar ali, olhar e falar, ó, a gente tem que mudar aqui, mas não no sentido de mudar a sua sala de aula, mas de mudar tudo que está acontecendo aqui dentro e no nosso entorno, a gente já tem uma outra visão, a gente já consegue outras mudanças. Fico muito feliz de você ter baixado o app para participar das lives, viu? Fico feliz de coração. Se você tiver o site, do celular eu acho que não dá, mas do PC eu sei que dá pra assistir pelo site lá e comentar pelo site, tá? Eu vi que entrou uma galera, então novamente vou mandar o link do Drive, tá? Pra quem quiser, calma aí, só deixa eu pegar aqui. Pra quem quiser, porque agora eu vou voltar pro texto, família, senão a gente não termina hoje, embora o papo esteja bom, eu gosto desse papo. E eu acredito que agora, se o Alisson Mascaro, ele pode não estar assistindo, mas ele abriu um sorriso, porque é justamente isso que ele queria da gente, ele queria discussão sobre o que é a universidade. Ele queria que a gente colocasse isso em pauta. Fico feliz com isso. Salve, salve, professor, se um dia você vê isso, enfim. Eu falo isso daí pra você quando a gente gravar. Então, em sentido contrário à sociologia, que pensa resultar diretamente do dado estatístico, Weber vê na compreensão dos atos e dos sentidos dos agentes a base do afazer sociológico. E aqui, trazendo novamente Gabriel Kohn. A compreensão não diz respeito à personalidade dos agentes, muito menos a qualquer vivências, mas às suas ações. A Weber não interessa a vivência dos sujeitos, mas sua experiência. Vale dizer também que não lhe interessam suas ações de per si, mas sim o estabelecimento de nexos causais entre várias ações do mesmo agente, típico, ou entre as ações de vários agentes diversos no mesmo contexto. Então a sociologia weberiana dá, então, uma primazia ao sociólogo em face do fato social bruto, na medida em que o cientista social é um artista. Caracas. O cientista social é um artista da reconstrução dos fatos individuais e ou isolados de tipos ideais. Sem a intermediação do cientista, o dado não se traduz. Não se traduz. A condição artística compreensiva do sociólogo, para Weber, advém da sua construção de uma explicação sociológica a partir de dados que se apresentem desconexos da realidade social. E agora vamos para mais uma citação de Weber, agora em Economia e Sociedade. Sociologia, no sentido aqui entendido dessa palavra, empregada com tantos significados diversos, significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos. Por ação, entende-se neste caso um comportamento humano. Tanto faz, trata-se de um fazer externo ou interno, de omitir ou permitir.
sempre que e na medida em que o agente ou os agentes se relacionem num sentido objetivo. Gole d'água, família, bebam água, importante. Top. Para Weber, o tipo ideal construído pelo sociólogo não confere com o de nenhum indivíduo concreto. Nunca haverá um indivíduo médio que corresponda exatamente ao tipo ideal. Tipo ideal não é o de ninguém específico, porque tem um traço de cada um para formar um todo. Para um sociólogo escorado em ânimos empíricos, estatísticos, objetivistas, a sociologia seria como uma fotografia. Caralho, que merda. A sociologia seria como uma fotografia. Bastaria captar os dados como eles se apresentam. Para a sociologia weberiana, trata-se de fazer uma pintura, um desenho, uma característica. Os dados devem ser desenhados a partir das informações colhidas dos agentes individualmente dados daqui e dali. É, portanto, uma atividade científica mais trabalhada. Não trata só o que é evidentemente os olhos, mas o que dá coloridos especiais, o que é mais exótico, fora do comum, não percebido imediatamente. E aí, conforme a definição de Aron a respeito de Weber, trata-se de uma reconstrução estilizada. Vamos ver o que o Aron fala com as palavras dele. O conceito de tipo ideal se situa no ponto de convergência de várias tendências do pensamento weberiano. O tipo ideal está ligado à noção de compreensão, pois todo tipo ideal é uma organização de relações inteligíveis, próprias a um conjunto histórico ou uma sequência de acontecimentos. O tipo ideal permite, de fato, perceber indivíduos históricos ou conjuntos históricos, mas o tipo ideal é uma percepção parcial de um conjunto global, conserva para toda a relação causal o seu caráter parcial, mesmo quando, em aparência, abrange toda uma sociedade. E a internet deu uma quedinha. Caiu pra vocês ou tá de boa? Acho que tá de boa, né? Ninguém falou nada. Os tipos ideais se exprimem por definições e não se ajustam ao modelo da lógica aristotélica. Um conceito histórico não retém as características que todos os indivíduos incluídos na extensão do conceito apresentam, e menos ainda as características médias dos indivíduos considerados, visa ao típico, ao essencial. Quando se diz que os franceses são indisciplinados e inteligentes, não quer dizer que todos eles sejam indisciplinados e inteligentes, o que é improvável. O que pretende é reconstruir um indivíduo histórico, os franceses, indicando certos traços que parecem típicos e definindo sua originalidade. Que se trate de burocracia ou do capitalismo, do regime democrático ou de uma nação particular como a Alemanha, o conceito não será definido nem pelas características comuns a todos os indivíduos, nem pelas características médias. Será uma reconstrução estilizada, um isolamento dos traços típicos. Então vamos lá. Continuando o texto agora, indo para a última página de hoje, tá? Compreensão e tipo ideal. Ai, eu derrubei a água de novo, mas eu derrubei só no chão agora, depois eu limpo. Cara, direto, vira e mexe eu derrubo essa água, velho. Puta que pariu. Ai, vou falar pra vocês, hoje tá um dia complicado. Compreensão e tipo ideal são ferramentas metodológicas de Weber que não carregam fundo moralista ou caricativo. Então, ó, eu acho importante isso, pontuar isso daqui, ó, família, calma aí. Só deixa eu grifar e eu já falo. Reparem que tá falando, não carregam. Então, é porque eu tô tomando um copo, tá ligado? Enfim. Ai. Reparem que ele fala, não carregam fundo moralista ou caricativo. Eu achei que é muito interessante isso, porque quando ele coloca que não tem um caráter caricativo, quando você está idealizando, estetizando algum grupo de um modo geral, eu pensei em caricatura. Eu tava para questionar isso. Eu achei importante isso, que ele tá diferenciando disso, tá? Ótimo, só isso. Emily Glaser. Debater é comigo mesma. Não é à toa que estou tentando passar vestibular para cursar pedagogia. Necessito de diálogo, de aprendizado. Quero contribuir de alguma forma para o mundo, no mínimo, menos pior. Bom, camarada, primeiramente, eu fico muito feliz disso. Eu sei como é complicado. Infelizmente, no meu ciclo social, ninguém quer debater sociedade e políticas públicas. Para eles, eu sou louco. Ainda bem que dizem que só os loucos são felizes. Mas, de fato, principalmente dependendo da região onde você mora. Mas, procura conhecer os coletivos, os movimentos. Tem um coletivo que tá me fortalecendo muito nos últimos dias. Eu vou deixar indicado aqui, que são os centros socialistas. Eles começaram a me ajudar justamente porque os centros socialistas, eles trabalham com o pensamento do Alisson Mascaro, perdão, nossa, nada a ver, com o pensamento do Alisson Mascaro. E eles estão propondo diálogo, sorteio de livros,
enfim, várias coisas. Então eu acho da hora dar uma atenção para os centros socialistas. O principal centro socialista que eu tô entrando em contato atualmente é o arroba dele é CS Ribeirão Preto. Só isso, eu vou mandar aqui no chat, para caso alguém tenha interesse, arroba CS Ribeirão Preto. Vai, via! Aí, viu? Arroba CS Ribeirão Preto. Então, se te interessar, entra lá no Insta, vê o arroba deles, entendeu? Porque assim, eu entendo que é difícil e realmente não tem muito espaço pra isso. E aqui na região onde eu moro, eu tentei começar com o coletivo, não deu certo e tal, enfim. E agora eu tô aqui, atuando dessa forma por enquanto. E através disso, eu consegui contato com uma galera, por exemplo, da hora, fico feliz com isso. É um passo importante pra caracas. Eu consegui conhecer a galera da Terra dos Povos, consegui conhecer algumas pessoas do movimento indígena, consegui conversar com a galera de partidos, né? Por exemplo, vai ter um episódio com o Léo Pericles, vai ter um episódio com o Alisson Mascaro, com a Caroline, que agora é filiada ao PSOL, enfim. Várias coisas assim. A partir disso a gente começa a dialogar, discutir e saber como atuar de forma melhor onde a gente está e também nos lugares onde a gente vai. Infelizmente é cansativo, é difícil, isso é inegável. São muitas contradições, são muitos erros, muitas pisadas na bola, enfim, e a todo momento buscando sempre ser mais assertivo e buscando construir de forma melhor e mais resistente possível. E ao mesmo tempo você tem faculdade, trabalho, tem a vida que não para, então é cansativo. Mas a gente segue aqui, tá ligado? A gente segue firme, se apoiando, se ajudando na camaradagem. Tis Lucas, nossa, eu tô meio bolado de ter me afastado um pouco do meu fortalecimento teórico-prático, mas cada livezinha que eu paro pra ver já é um esforço, fora contando o Marcos é muito foda. Para, gente, não, para, eu fico com vergonha, caralho. Mano, eu fico feliz demais, porque, tipo, isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que eu tô ajudando a galera a continuar, vocês estão me ajudando, porque assim, tem momentos que a gente tá, sabe, tipo, desgasta, não tem como, tem momentos que a gente precisa de um momento pra gente. Só que, pô, depois que eu comecei a fazer live, que eu comecei a pegar o ritmo das lives, não dá vontade de parar, eu quero fazer todo dia, tá ligado? Eu gosto disso, gosto dessa interação, eu olho e falo, caracas, eu não tô só aqui lendo meu texto e deixando pra mim, eu tô conversando com uma galera, e às vezes eu nem sei de onde a galera nem sei de qual partido mas a galera tá aqui trazendo um acréscimo teórico, discutindo, pergunta, enfim, e o bagulho vai indo longe, e, porra, é do caralho. E aí a gente aprende melhor como atuar na nossa... Sentes, Lucas, o conteúdo é muito didático, que linguagem acessível, apaixonada. Pô, fico feliz demais. E aí, pô, essa construção que a gente tá fazendo aqui tá me ajudando a chegar na galera daqui. Tipo, eu tô tendo umas conversas com uma galera que eu não tinha um tempo atrás. Que eu olho e falo, caracas, essa pessoa logo logo vai estar no socialismo. É isso, porra. Enfim, continuando. No que tange a compreensão, não se trata de ser empático às razões do agente nem bondoso, mas de proceder a entendimentos mentais. A compreensão do cientista sobre tais ações e suas razões, buscando o seu sentido. E aqui, Karl Jaspers, no livro, inclusive Karl Jaspers é um dos caras que são base para ler Weber, tá? No livro Método e Visão do Mundo em Weber. O Gabriel Kohn é quem selecionou esse texto. Para poder comparar coisas humanas, é preciso que eu aprenda os fatos mediante conceitos que os encontre enquanto sentido, como o sentido que eles têm para os agentes, ou como sentido possível, em termos da importância para outra coisa, ou como sentido objetivo, enquanto algo corretamente significado, como uma operação matemática. A realidade é uma tessitura infinita de coisas dotadas de sentido e aliás a ele. Para captá-la são necessários conceitos construídos que desenvolvidos de maneira mais consequente quanto a seu sentido, apenas servem como instrumentos da medida para a realidade, se permitirem ver o quanto ela corresponde a eles. Esses conceitos construídos são chamados por Weber de tipos ideais. Para eles, esses tipos são instrumentos metodológicos para se chegar na realidade, e não à própria realidade. Eles não são conceitos referentes a espécies sob as quais o real possa ser classificado, mas conceitos referentes a sentidos, perante os quais o real é medido, para, na proporção em que haja correspondência, apanhar o real de maneira precisa e para trazer à luz, com nitidez, aquilo que não haja correspondência entre o tipo e o real. O Gabriel Kohn é muito brabo, muito brabo. Inclusive, ele é base para estudos mais, como eu posso falar, estudos bons sobre as bases das ciências sociais, Marx, Weber, enfim, por aí vai.
O tipo ideal, por sua vez, agora voltando ao Alisson Mascaro, não é o tipo que se espera ou se almeja como bom, mas o ajustado ao agente. Como bom, mais ajustado ao agente. Mas sim, uma tipificação realizada na mente do sociólogo ideal no sentido de intelectiva, nos traços característicos, marcantes e identificadores. E trazendo aqui o último, só pra você saber, sou de Camaçari, Bahia, região metropolitana de Salvador. Tu chegou longe, literalmente. Pô, fico da hora, fico feliz, com a galera de Salvador colando, mano. Um salve, um beijo para Rick Trindade da Bahia e também para o Prof Influência, que estão sempre me chamando pra ir. E, bom, enfim, eu tô pobre ainda. Galera que quiser contribuir no Apoia-se aí ou no Pix pra eu ir lá pra Salvador, eu tô aceitando. Já viu uma aula dele chamada Adeus Weber? Não vi. Depois vou dar uma atenção. Galera, já marquem aí pra assistir então Adeus Weber do Gabriel Com. Interessante, Adeus Weber. Deve ser... Eu acho que eu nunca assisti uma live dele, pra você ter ideia. Não sei, não tenho certeza, mas eu acho que não. Enfim, indo para o último parágrafo. No meio desse parágrafo a gente vai ter só uma citação, mas é o último parágrafo de hoje. Ô, Nick Solas, muito obrigado pela inscrição com o Prime, camarada! É isso, família, para ajudar para ir pro Salvador. Muito obrigado. Galera que tiver Amazon Prime, você pode se inscrever sem gastar R$1, cara. Você pode se inscrever sem gastar R$1 aí no nosso canal da Twitch e fortalecer, família. É isso. Obrigado demais, camarada. Obrigado demais. Então, o método weberiano de não tomar... A gente vai encerrar com chave de ouro, cara. O método weberiano de não tomar partido da realidade, mas de apenas compreendê-la, fixá-la cientificamente de modo apropriado, contrasta com a de Marx, que reflete sobre a sociedade de maneira crítica, ligando a ciência à transformação social. Ponto crucial para se entender o Marx. Ele vai ligar ciência à transformação social. O modelo da sociologia weberiana é resultante de um caminho sonhado pela burguesia alemã no seu tempo, liberal e social-democrata. Cara, é isso, é o que eu tô falando. Ele vai ser base para isso. A sociologia weberiana é resultado de um caminho sonhado pela burguesia alemã no seu tempo, liberal e social-democrata. As posições de Weber, em seu próprio tempo, têm seus maiores inimigos nos setores mais conservadores da Alemanha, a igreja e as monarquias alemãs. Seu liberalismo, no entanto, não só contrasta com as orientações políticas passadistas, que depois serão reorganizadas com outros modelos pelo nazismo, mas também com as socialistas. Peculiarmente, no entanto, o pensamento de Weber, que repercutiu mais propriamente no espaço da social-democracia contra o socialismo, mesmo assim influencia alguns setores da esquerda socialista. Ponto importante, mesmo assim influencia alguns setores da esquerda socialista. Vou marcar aqui. A interface do marxista George Lukács com Weber é prova disso. Olha os marxistas weberianos aí. Cara, não é que é verdade, velho? Aí aqui a gente tem um trecho de Francisco Teixeira e Celso Frederico. Marx, Weber e o marxismo weberiano. Cara, não acredito que no final a gente chegou nisso. Merleau-Ponty cunhou a expressão marxismo weberiano para referir-se à linguagem teórica inspirada em história e consciência de classe. De fato, desse livro, que tanta influência exerceu no pensamento social do século XX, Lukács procura fazer uma incorporação das ideias de Weber em uma tentativa de desenvolver a filosofia marxista. Lukács... Pausa. Vocês falam Lukács ou Lukács? Eu falo Lukács, família. Mas eu sei que tem uma galera que fala Lucas. Enfim. Lukács, que é discípulo e amigo de Weber. Caracas, ele foi discípulo e amigo de Weber. Que frequentara as reuniões de sua casa de saúde, buscava desse modo encontrar subsídios teóricos para fundamentar a sua primeira grande incursão no marxismo. Caracas, família. Calma aí que eu já leio o comentário. X Lucas. Mais interessante do Weber, pelo menos que eu vi até agora, é a questão do desencanto, da retirada do caráter religioso protestante e a consolidação do trabalho pelo trabalho, que acha que Marx e Weber são extremos opostos, é maluco, pô. Exato, eles têm pontos de congruência e grandes pontos de divergência. E assim, eu acho que não poderia ser diferente ter algumas algumas coisas que são próximas ou que são utilizáveis, até por causa do momento histórico.
Saca? A gente tá falando não de de uma pessoa que era uma socióloga nada a ver em tal tempo e tal e tal. A gente tá falando de uns caras que é base pra sociologia moderna e que é base junto com o Marx e com o Durkheim, tá ligado? A gente não pode desconsiderar ele. É claro que tem textos dele que eu acho horríveis, tem leituras que são extremamente cansativas. Mas como eu falei, eu tô utilizando o conceito dele de Estado, tá ligado? Não com todos os termos que ele traz, mas eu tô utilizando base dele de Estado pra fazer o meu trabalho. Eu falava Lukács, aí depois comecei a procurar Lukács. Eu também. Então, pra encerrar, a última frase, junto com Ernst Bloch, Lukács partilhara do círculo intelectual weberiano na Alemanha na década de 1910. E, depois, em suas obras marxistas, inclina-se a alguns dos horizontes de Weber. Então, só vou marcar aqui. Iniciamos a parte de hoje. Cara, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo é um livro muito foda, por mais que não seja a minha perspectiva principal. Sim, e assim, eu tive aula em 2019 com um professor que eu não achava ele tão bom, principalmente falando sobre Marx, tá? Mas a aula dele sobre Weber foi boa. Eu tenho tudo anotado sobre Weber e Durkheim por causa da aula dele, eu gostava. A aula dele realmente era interessante. Ele conseguia trazer elementos importantes dessas leituras. E você olha e você fala, caraca, realmente, útil. Família, agora, perguntinha pra vocês. Eu já vou encerrar a live, tá? Agora, enquanto a gente tá... Daqui a um tempo a gente vai entrar em umas lives mais pra gente trocar ideia, pra gente conversar. Vai ter convidados, entendeu? Então daqui a um tempo a gente vai. Qual canal vocês querem ir? O do Orlando Calheiros, Frog, Zamiliano ou Camarada Hidalgo? Tem essas 4 opções. E vocês decidem. Tem professor que fala sobre Martinho Rodrigues muito ruim. Tinha o meu que dizia que ele era reformista. Não, assim, isso é o que mais tem. Professor que dá aula sobre Marx ruim. Infelizmente. E aí é por isso que é importante ter os grupos ali dentro da própria faculdade pra discutir Marx, né? Marx e os marxistas e marxismos e por aí vai. Aí tu me quebra. Família, eu posso mandar pro camarada Hidalgo, porque ele é o que tá com menos gente, ou pro Zami? Vai, vou diminuir então. Camarada Hidalgo ou Zami, que são os dois que estão com menos. Vocês podem escolher entre esses dois. Tô sendo mais justo. Nossa, que delícia. É isso. Eu acho que eu vou ver a aula do Alisson Mascaro do primeiro semestre também esse semestre. Tô ansioso pelo retorno presencial, família, ansioso. Vai no Zami? Fechou então. Vou mandar aí uma raid pro Zami, deixa eu só entrar aqui na live dele pra ver aqui. Então, família, queria agradecer a presença de vocês, entendeu? Muito obrigado por terem ficado até aqui, por estarem trocando essa ideia comigo, por estarem fortalecendo aí. Eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Vocês moram aqui no meu coração, do lado do símbolo do Corinthians. Não, família, assim, mano, é a troca que a gente vai fazer. Você vai estar com o professor marxista, eu também. Manda assim. Inclusive, me falaram antes de passar, porque tem um professor que eu admiro muito, que é o Marcos Zerroio, por causa de Gramsci. E aí eu não lembro quem, estuda na Unesp, e me falou que quando encontrar ele, vai fazer ele mandar um vídeo mandando um beijo pra mim, parceiro. E aí eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E é só isso que eu queria falar hoje. Manda lá então, camarada. Agradecer novamente a presença de geral. Mandar um beijo. Galera do YouTube, muito obrigado por terem assistido, por estarem fortalecendo, por estarem contribuindo. A gente já passou de 120 seguidores aqui. Lá na Twitch a gente tá com quase 700. No Spotify a gente já deve ter passado 1.700. Muito grande, muito grande. Então não esqueçam de tudo isso, de seguir nas redes. E quem puder apoiar financeiramente, apoia. Quem puder apoiar compartilhando o conteúdo, compartilhando o que puder, agradeço demais também. Um grande beijo. Fiquem na paz de Marx. Até mais. Eu vou deixar a música tocando enquanto eu faço a raid, tá? A galera do YouTube não vai ouvir nada, mas vocês vão ouvir.